pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com uma nova série em nosso canal, a série Caminhos. E nessa série nós temos como objetivo trabalhar o processo de cura emocional. E o episódio de hoje nós vamos trazer a temática do amor de si. Mas antes de nós conversarmos a respeito dessa temática, eu gostaria de ler uma passagem bíblica que nós encontramos lá no livro de Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 30, que diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha só que interessante. Nessa passagem, Jesus está dando uma orientação com relação aos dois principais mandamentos, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. E que, por sinal, nós vamos poder amar o próximo se nós amarmos a nós mesmos. E por esse motivo, no episódio de hoje, nós vamos falar do amor de si, da importância de desenvolvermos o amor de si. E por que motivo nós precisamos, para o processo de cura desse desenvolvimento? Por algo bem simples. O ser humano, ele carrega em seu interior uma culpa. A culpa existente acontece justamente por conta das feridas emocionais. E uma forma que ele tem de expiar essa culpa é através da punição. Mas por que isso acontece? Por que o ser humano ele carrega a culpa em seu interior? Porque geralmente nós nos sentimos culpados ou nos julgamos culpados quando nós ferimos o nosso semelhante, quando o nosso semelhante nos acusa de fazê-lo sofrer. Por esse motivo nós carregamos culpa interior. Só o que vai acontecer é o seguinte: a lei espiritual do amor nos ensina que quanto mais eu carrego culpa no meu interior, mais eu vou me castigar. E quanto mais eu me castigo, mais eu vou atraindo situações para minha vida que vão se repetindo. E é por isso eu vou me punindo. Olha só. Então a culpa, ela traz uma série de prejuízos para nossas vidas. E a lei espiritual do amor quer justamente abrir os nossos olhos para não carregar mais sobre nós essa culpa. E sabe por que ela fala disso? Porque o que acontece quando eu carrego essa culpa existente? Eu começo a conduzir os meus comportamentos da seguinte forma: eu quero que o outro me ame, eu tenho medo do outro não me amar, então eu vou me comportar de determinadas formas para que esse outro esteja sempre do meu lado. Olha só o que a culpa é capaz de fazer. Então a culpa, ela faz com que você comece a gerar máscaras. As máscaras que nós conversamos aqui sobre cada ferida, ela usa uma máscara diferenciada. Só que existe um problema com relação a essas máscaras. E eu quero dar uma pausa aqui para falar para vocês algo importante. Se você não conhece as máscaras utilizadas pelas feridas emocionais, eu te convido a assistir a nossa série sobre as máscaras dessas feridas, para você entender melhor de que tipo de máscara eu estou falando aqui para você. Então, voltando aqui ao nosso assunto. Então, como eu começo a me comportar usando essas máscaras, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Olha só. E quando eu faço esse esforço muito grande, eu também gero no meu inconsciente, muitas vezes, expectativas com relação ao outro. Olha só o que vai acontecer. Então, eu começo a criar expectativas com relação ao outro, só que um detalhe: esse outro vai acabar por me frustrar. Justamente por um probleminha bem interessante. Porque nós precisamos entender algo.
o que somos e o que fazemos é o que deve conduzir as nossas vidas e nos fazer ter a sensação de bem-estar. O meu bem-estar, ele não pode estar relacionado a elogios, ele não pode estar relacionado a reconhecimento, a espera de gratidão por parte do outro. Não pode estar baseado nisso. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu não vou ser eu mesma. Então, o amor de si, ele precisa ser desenvolvido a partir do momento em que eu entendo que eu preciso me amar de forma incondicional. Eu preciso aceitar essa ferida interior, no meu interior. Aí você pode tomar um susto. Bom, mas você não está falando que eu preciso curar a ferida emocional? Como é que tu está dizendo agora que eu preciso aceitar essa ferida, amar essa ferida? Deixa eu te dar um exemplo aqui bem interessante. Quem já teve espinha talvez me entenda aqui melhor até. Mas digamos que no seu rosto surja uma espinha. Geralmente quando você olha a espinha no rosto, você quer se livrar o mais rápido possível dessa espinha. Só que quando você quer se livrar o mais rápido possível dessa espinha, você vai começar a mexer nela. E sabe o que vai acontecer? Ela vai inflamar cada vez mais. E ela vai demorar a sair do teu rosto. Então, uma forma para que essa espinha que surja no teu rosto, ela desapareça de uma forma rápida, é quando você aceita essa espinha. Quando você ama essa espinha. Porque você vai perceber que com o passar do tempo, essa espinha vai sumir. A mesma forma acontece com as feridas emocionais. Quando você passa a amar elas de uma forma incondicional, elas vão sumir do seu interior. Olha só. E como é que eu faço isso, Alexandra? Quando a partir do momento que eu passo a ser exatamente como eu sou, onde eu passo a não mais querer usar uma máscara para esconder essas feridas emocionais. Olha só. A partir do momento em que nessa hora você vai precisar se permitir ferir o outro, magoar o outro. Aí você diz, agora pronto, Alexandra, como assim você está me dizendo que eu tenho que ferir e magoar o outro? Infelizmente isso vai acontecer, independente se você quiser ou não quiser. Sabe por quê? Porque talvez você não queira machucar o outro de uma forma bem intencional, mas o outro muitas vezes vai interpretar como você querendo machucá-lo. E é por esse motivo que eu estou dizendo que você precisa ser você mesmo aqui e agora. Você precisa desenvolver esse amor de si em você. Porque algo que você vai perceber é o seguinte, quando você se permite magoar o outro, e que é muito difícil a gente entender de uma forma bem intelectual isso, porque na verdade isso começa a fazer sentido em nós quando nós passamos a viver, você vai perceber o seguinte, uma grande surpresa, quando você se permite ferir o outro, na verdade você deixará de ferir. Você vai parar de ferir pessoas. Porque você vai se aceitar de uma forma incondicional. Olha só. Olha só como vai acontecendo esse processo de cura interior. Mas eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Maria e Lucy eram mãe e filha. Maria tinha uma ferida da rejeição. E Lucy, a ferida da injustiça. Constantemente elas brigavam demais, porque Lucy dizia que a sua mãe Maria cobrava ela demais. E a sua mãe Maria dizia que Lucy acabava sempre rejeitando ela. Olha só como se resolve essa questão. Se Maria procurar desenvolver o amor de si, entendendo que infelizmente ela, em muitos momentos, ela não vai ser boa mãe, e ela não vai ser boa mãe porque justamente pelas expectativas da sua filha, ela vai entender que
ela também não vai criar mais expectativas com relação à sua filha Lucy. E o que vai acontecer? A partir do momento que ela não cria mais expectativas com a sua filha Lucy, ela não vai mais cobrar a sua filha como ela cobrava. Por quê? Ela vai passar a amar a sua ferida emocional, que é a rejeição. Que a rejeição ela faz com que as pessoas sejam perfeitas. Então, ela vai começar a cobrar a pessoa como Maria estava cobrando a sua filha. Então, a partir do momento que Lucy se acolher essa ferida interior, ela vai perceber o seguinte: bom, em muitos momentos eu não vou ser uma boa mãe para Lucy. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas eu vou acolher isso. E eu vou me permitir ser eu mesma, independente das expectativas que a minha filha vai criar com relação ao meu respeito. Aí sabe o que vai acontecer? Maria vai deixar de fazer tantas cobranças para Lucy. Lucy não vai mais se sentir injustiçada. E Lucy vai passar a se aproximar da sua mãe, que antes se sentia rejeitada. Você está entendendo o processo de cura que vai acontecendo? E aí, Maria não vai mais ferir a Lucy, assim como a Lucy não vai mais ferir Maria. Então você observa que o amor de si, o amor incondicional, a importância de você se permitir ser você mesmo, gera cura em você e gera cura no outro. Por isso que na palavra de Deus, aqui no livro de Marcos, ele fala: você precisa amar a si para você amar o seu próximo, porque você vai amar o seu próximo da forma correta. Então, se você não aprender a amar o amor de si, você não vai ter como amar o seu próximo. E quais ferramentas, Alexandra, eu posso utilizar para desenvolver esse amor de si? A primeira delas é: desenvolva uma rotina espiritual. Você observou que antes de nós lermos a parte que falava sobre o amor de si, nós lemos sobre a parte que falava sobre o amor de Deus. Sabe por que eu não dei o nome do amor de si de amor próprio? Porque o nome amor próprio traz uma conotação muito egoísta e uma conotação como se o amor fosse nós mesmos. E na verdade, o amor tem uma fonte. Nós temos uma fonte e o próprio amor é Deus. Então nós precisamos estar ligados a essa fonte. Eu preciso desenvolver o meu relacionamento com Deus e amá-lo de todo o coração, porque a partir desse momento, Ele vai me ensinar a desenvolver o meu amor de si. Então, essa é a primeira ferramenta que eu trago para você. Desenvolva uma rotina espiritual. Desenvolva uma rotina de relacionamento com Deus. Converse com Deus, leia a palavra. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não. Eu não estou falando de fato de você ir somente numa igreja. Não, eu estou falando de relacionamento real com Deus. Uma segunda ferramenta, e na verdade um conselho que eu lhe trago, é aprenda a dizer não para o outro. Porque eu sei que no primeiro momento, quando você começar a dizer não para o outro, principalmente se você não é acostumado a fazer isso, no primeiro momento as pessoas vão se sentir o quê? Magoadas. Mas depois, com o passar do tempo, as pessoas vão te respeitar. Sabia disso? Porque as pessoas precisam entender que as coisas têm limites e elas precisam te amar, assim como você precisa amá-las, e do mesmo jeito que você pode dizer um não para elas, sem nenhum tipo de justificativa, elas também podem dizer um não para você. Então, também aprenda a receber não. E uma terceira ferramentazinha que eu trago para vocês é a questão de você aprender a desenvolver uma rotina de autocuidado. Você tirar tempo para você? Você tirar tempo para cuidar de você? Então, a rotina de autocuidado é importante.
Se você não faz isso, você tem a desculpa de dizer que não tem tempo, eu quero te dizer, faça essa rotina pelo menos 2 vezes no mês, tire um dia só para você. Olhe para você, cuide de você, vá para uma praia, arrume um cabelo, faça uma unha, se divirta. Desenvolva uma rotina de autocuidado. E eu te garanto que se você desenvolver essas ferramentas, com certeza você vai perceber o desenvolvimento do amor de si em você. E você vai aprender a amar o próximo. E você vai aprender a amar a Deus também sobre todas as coisas. Se você entende a importância desse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Curte o nosso vídeo. Inscreva-se em nosso canal se você é inscrito, se você não é inscrito. E eu te aguardo aqui no próximo vídeo da próxima semana, para que nós possamos continuar trilhando aí os caminhos nesse processo de cura emocional. Tchauzinho!